E aí, galera e espectadores, bem-vindos a mais uma resenha pós-jogo dessa Champions League. Hoje a gente vai comentar a partida entre RB Leipzig e Atlético de Madrid, que o RB venceu por 2-1. Comigo estão aí o Bernardo e o Pedro, a equipe está mais reduzida hoje. Fala, galera. Boa noite a todos. E aí, então, começar aí passar um resumo, né? O RB dominou a partida o primeiro tempo inteiro, abriu o placar, se não me engano, no primeiro tempo ainda, não tenho certeza. E aí no segundo tempo, com a entrada do João Félix, o jogo mudou, o Atlético passou a ter mais oportunidades, chegando ao empate com o gol do próprio João Félix de pênalti, mas aí no fim do jogo, depois já 40 e poucos minutos do segundo tempo, o Leipzig conseguiu o segundo gol. E aí, começando aí contigo, Bernardo, o que tu achou do jogo? Bom, pelo que eu vi, o Leipzig dominou grande parte do jogo. A única parte ali que eles conseguiram ficar um pouco na defesa, enquanto o Atlético tentou sair um pouco mais, foi quando eles fizeram o primeiro gol, justamente. Aí o, o Atlético estava encontrando muita dificuldade, principalmente pelo Upamecano, fez uma baita partida, o zagueirão. 21 anos só que ele tem. O Diego Costa não conseguiu fazer nada na partida, só deu o Upamecano, nem o Simeone fez uma estratégia meio doida ali, né? Ele botou o Llorente de segundo atacante, deixou ele com o Diego Costa lá na frente, o Upamecano não teve problema nenhum em marcar os dois. O gol saiu justamente numa jogada que o João Félix, que entrou, mudou o jogo e conseguiu cavar um pênaltizinho ali, fez o gol de pênalti, mas depois, mesmo assim, o Leipzig continuou ali tocando a bola, não deixou de jogar o futebol que eles sabem. Julian Nagelsmann também fez umas mexidas importantes ali, botou o próprio Adams, que fez o gol da virada não, da vitória, e acabou que o Atlético perdeu a vaga aí na semifinal. Ontem a gente, todo mundo apostando no Atlético, e quem passou foi o Leipzig. Primeira vez que eles chegam, eles tinham chegado nas quartas de final, já estão na primeira vez na semifinal também, vão pegar o PSG do Neymar, e agora é só esperar a semifinal. E aí, Pedro, e tu? O que tu achou da partida, da vitória do Leipzig? Como o Bernardo falou, nenhum de nós ontem apostou na vitória deles. Pedro, liga o microfone, liga o microfone. Agora eu liguei. Ninguém apostou porque era uma partida extremamente difícil para o Leipzig, na teoria, e na prática não foi, porque o Leipzig conseguiu jogar muito bem. O Atlético de Madrid foi um time que, na minha opinião, foi covarde, ficou muito na defesa, e essa estratégia funciona quando você vai jogar com um time grande, que tem uma qualidade maior do que a sua. Não é o caso do Leipzig. Comparando os elencos, o elenco do Atlético de Madrid é até melhor. Então, o Atlético de Madrid foi covarde, ficou esperando na defesa e não conseguiu segurar o Leipzig. Aí, quando começou a ir para o ataque, foi quando já estava atrás do resultado, conseguiu o empate e recuou de novo. Parecia que estava contente com o empate, que o empate já servia, e tomou o segundo gol. Foi um time extremamente responsável e não conseguiu a classificação. Concordo com você, achei também. Eu acho que é importante a gente ver que as equipes que estão se retraindo, né, não indo para o ataque, às vezes estão se dando mal. Ontem o Atalanta se retraiu depois no segundo tempo, tomou a virada. Hoje o Atlético, depois do empate, ficou atrás, se retraiu e tomou o segundo gol. Então acho que é uma, é uma coisa que os times que vão jogar ainda têm que analisar e ver que não é a melhor tática. E Aqui o. vale ressaltar que desde a volta da paralisação, o Atlético de Madrid só em um jogo sofreu mais de um gol, que foi contra o Barcelona no empate em 2-2. E agora toma dois gols logo nas quartas de final da Champions League. Então, É perdido também, né? a Sim, defesa do Atlético, a gente comentou ontem que era uma defesa
sinistra, assim, muito difícil de passar. Tanto que eu não sei se vocês lembram, no final da live que a gente comentou, né, a perspectiva para os próximos jogos, quais outras partidas poderiam acontecer. A gente falou bastante da questão do Paris contra um Atlético, e a gente falou que daria Atlético contra o Paris, talvez, por causa da defesa. A gente comentou isso ontem. E hoje aí o Atlético apagou dentro de campo e o Leipzig deu uma aula de futebol. Aí responder aqui a pergunta do Lucas Pires aí pra gente. Qual o próximo passo para o Simeone no Atlético? Renovação, intensidade, a filosofia é a mesma, mas as peças não mostram a regularidade necessária. Isso é verdade. Se a gente for comparar o Atlético de hoje, o Atlético dessa derrota com o Atlético de alguns anos atrás, as peças são a mesma, o elenco é o mesmo, só que a intensidade do time, a vontade de vencer é totalmente diferente. O Diego Costa hoje parecia que estava no fim de pelada e estava tranquilo. Quem deu vida para o Atlético foi João Félix. O que vocês acham? Eu não concordo muito com o estilo de jogo do Atlético, eu não gosto de um. Eu até gostei do que o Pedro falou ali, de foram covardes hoje, eu não acho isso certo, eu acho que tem que ir para cima, como o Leipzig fez, bola de pé em pé ali, como foi o primeiro gol, né? Deu para notar ali, eles passaram de um lado para o outro só com a bola no pé, teve um pivô ali do Poulsen também, a bola sobrou para o Sabitzer cruzar na cabeça do Olmo, foi um gol de quem é muito bem treinado, no caso, né? E eu acho que o Atlético, renovação, eu acho que já devia estar incluído no vocabulário de muito time aí, né? Não só do Atlético, mas no caso do Atlético, eu acho que até nessa entrada do Llorente aí no ataque, entre aspas, né? Porque parece que foi uma estratégia para marcação. Se vocês notarem no jogo contra o Liverpool também, o Atlético ficou atrás só olhando o Liverpool jogar grande parte do jogo. Teve menos de 30% de posse de bola nos dois jogos. Então, eu acho que o Atlético tinha que rever meio que o seu conceito de jogar contra um time teoricamente mais fraco, sem deixar o Leipzig para trás de jeito nenhum, porque até provou para a gente hoje que tem que ficar de olho, mas eu acho que o Simeone tem que tentar jogar um pouco para frente também. Jogar contra um time forte até adianta, assim, como ele já fez várias vezes, mas contra um time um pouco mais fraco, ele precisa se impor um pouco no jogo. Tu, Pedro, o que você acha? Eu concordo. Provavelmente o Simeone deve renovar com o Atlético e eu concordo com isso, que seria legal eles renovarem. Só que o Simeone ele tem que pensar mais em não só ficar na defesa, porque o objetivo é fazer o gol. O objetivo do futebol é você fazer o gol. A defesa é uma parte muito importante, mas se você abre mão de fazer o gol, você abre mão da vitória. E como esse jogo era um jogo único, não dá para ele tentar ficar só na defesa. É um jogo único onde os dois estão tentando ganhar o jogo, onde os dois têm que correr atrás do resultado. E foi o que o Leipzig fez. Correu atrás do resultado e o Atlético viu o Leipzig jogar. Sim, eu concordo com isso. Acho que desde o início do jogo, se a gente observar, os próprios narradores de esporte interativo frisaram isso, que o Atlético nem estava se importando de ver o Leipzig trocar passes dentro do campo de defesa deles. O Leipzig subia e o Atlético retraído ficava observando. E acho que o gol era questão de tempo mesmo. Se for ver o Leipzig trocando passe, como eu até comentei no nosso grupo, né? Eu vi um vídeo hoje de manhã, do Flamengo de 81 jogando e parecia muito, cara. Um tocava, o cara de costa já dava de calcanhar, achava alguém na lateral, já botava na área, e o Atlético não fez nada para mudar. Viu isso acontecendo e continuou da mesma forma. Então acho que o gol era questão de tempo, realmente. Aqui o Gabriel de Araújo Mota. Acho que o grande entrave para o Simeone e o Atlético conseguirem dar um passo a mais é a postura do mercado. Postura no mercado. Na questão de contratações, ele provavelmente está dizendo. Eu acho que o Atlético é um time que tem muito dinheiro, não tanto quanto o Paris, outros times também.
Mas realmente, acho que falta contratar um jogador renomado que vai entregar com certeza. A gente vê aí que a maior contratação deles aí, ano passado, tudo mais, que eles gastaram mais dinheiro, foi o João Félix, que no Campeonato Espanhol não entregou nada. Hoje, diferente do Campeonato Espanhol, fez a diferença. E eu concordo com o que você falou, Caio. Eu acho que o Atlético, além de ir um cara renomado, tem que ir em jogadores pontuais, né? Porque tem bons nomes no elenco que parece que não são tão bem aproveitados a partir da qualidade que eles podem apresentar. Por exemplo, o Saul, o Thomas Partey. O Thomas Partey nem jogou hoje, eu não sei se ele estava machucado, não cheguei a olhar isso. Achei que ele ia jogar até, mas eu acho que eles não estão sendo muito bem utilizados. Eu acho que a duplinha ali na esquerda funcionou bem hoje. O Renan Lodge até conseguiu chegar bem no ataque, junto com o Carrasco ali fazendo uma dupla com ele. Era só isso também. O VSR até falou na transmissão que o Trippier não estava botando o pé no campo de ataque. Estava ficando até um pouco manjado já a jogada do Atlético aqui, né? E eu concordo com o que o Gabriel falou. Eu acho que o Atlético tinha que dar um passinho a mais ali e ir atrás de um cara que vai agregar e vai criar um pouco mais. Coisa que o João Félix fez hoje, no caso, né? Ele deu um calorzinho ali no jogo. Sim. E você, Pedro? Antes da gente passar para a próxima. Eu concordo. Realmente o Atlético precisa contratar um jogador de peso que esteja no auge, não que seja passado. E o elenco do Atlético realmente tem muitos jogadores bons, como o Morata, como os nomes que o Bernardo disse. E ainda assim o time não consegue dar esse passo adiante, como disse o Gabriel. Ele não parece que a pretensão do time é tentar ali surpreender no Campeonato Espanhol e ver no que dá na Champions. Só que eu não sei como é o caixa do Atlético de Madrid, mas eu imagino que o time consiga contratar um jogador de peso, assim, que esteja no auge e que possa entregar mais para o time. E eu queria ressaltar também a excelente partida, na minha opinião, do Renan Lodge, porque ele foi um dos que mais deram sangue ali no campo. Dava para ver que ele estava querendo jogar e eu queria ressaltar isso. E o Sim, Pedro sim. falou do caixa do Atlético. Talvez agora eles consigam um a mais, né? Com o Partey aí para sair para o Arsenal, talvez. O Saul sempre especulado no Manchester United. Tem como fazer um caixa bom aí. Eu acho que talvez eles se prendam em manter o elenco. Obviamente é bom você manter o elenco, só que às vezes você precisa, como acho que não lembro quem falou, mas da renovação mesmo. Às vezes você tem que liberar algumas peças e trazer outras de fora que vão render, né? Que a gente está esperando. A gente não, né? O Atlético tem que esperar. Eu quero que o PSG vença. Aí, aqui, pergunta da Manuela. Qual vocês acham que foi o maior acerto do Leipzig nesse jogo? E vocês, respondam aí. Pode falar, Pedro. Eu acho que foi não temer o adversário. Em momento nenhum você viu o Leipzig recuar ou temer o Atlético de Madrid, porque é um time que na teoria tem mais camisa. O Atlético, e desculpa, o Leipzig foi para cima, tentou o resultado e conseguiu. Conseguiu a tão sonhada vaga na semifinal, que podia ter sido do Atlético de Madrid, mas o Leipzig teve muito mais mérito para passar. Eu concordo, eu acho que o importante foi, frente a um gigante europeu, se manter no ataque, não ter medo de atacar, ir pra cima. E acho que isso que foi o mais importante mesmo. Concordo também. Eu acho que o que não podia ter feito era ter dado uma escolha, entre aspas, para o Atlético, né? De ter a escolha de ou ir para cima ou se defender. Eles praticamente impuseram o ataque lá, né? Eles ficaram muito tempo ali no campo de defesa do Atlético, conseguiram se impor um pouco mais que eles. Sim. Passando para a próxima, do Lucas Pires. Você já tá liberado mandar o chupa Werner? Já, ué. Tá liberado, deu mole. E Viu uma dinheiro parada e que eu Concordo. queria ressaltar aí do Leipzig é que, assim como outros times, Atalanta, por exemplo, Borussia, eles estão. Cada vez mais a gente está percebendo que não é errado jogar com três jogadores atrás, né? Três zagueiros e dois alas ali. Cada vez
tem mais time fazendo essa tática, esse padrão de jogo, e cada vez dá mais certo. Os 3 times aí que eu citei foram bem nos campeonatos, eles tiveram boas peças para usar nessa forma de jogo. Eu acho que todos os times deviam olhar com um pouco de carinho para essa forma de jogo a partir de agora. Eu acho uma formação que tem que ser pensada para início de mata-mata e pontos corridos. Acho que frente a grandes times com grandes ataques é demais. Tipo, se você for, tipo, há anos atrás, se você fosse usar uma formação dessa contra o Barça do MSN, acho que ia ser uma goleada, tipo, gigantesca. Acho que funciona contra equipes que não têm um ataque tão forte e que jogam lá atrás. Mas isso aí vai de treinador para treinador, saber encaixar, né? E tirar dos jogadores. Então, partir para Pedro, vai falar alguma coisa dessa ou a gente parte para a próxima? Vou falar. O Werner, ele tinha a opção de ficar para jogar a Champions, se eu não me engano, pelo menos essa fase final, e ele preferiu ir para o Chelsea para treinar, não, né? Porque ele está de férias. Então, eu acho que faltou um pouco de consideração ao antigo time. Poderia ter ajudado bastante. O cara vê o dinheiro e mete o pé, né? Sim. Mas isso aí faz parte do futebol. Aí mais uma da Manuela. O que vocês acham que tem feito nessa Champions times que geralmente não apostamos avançando na competição? Eu vejo que alguns times grandes não talvez entraram com um salto alto já esperando que ganhariam e os times que eram os desafiantes entraram firme na disputa. O Paris contra a Atalanta ontem. Tudo que a gente conversou do time do Paris está abaixo do que a gente pode ver, mas eles claramente entraram com um salto alto de nós somos o Paris Saint-Germain e esse é nosso ano. E a Atalanta entrou, tipo, a gente vai ganhar de qualquer forma. E hoje eu acho que foi a mesma coisa. O Atlético entrou, tipo, nós somos o Atlético, nós somos copeiro e vamos ganhar. E se estacionou. E o Leipzig entrou, a gente vai ganhar de qualquer forma. É uma boa pergunta, é uma pergunta que faz a gente pensar muito, né? Porque, por exemplo, o Atlético de Madrid eliminou o Liverpool nas oitavas, o atual campeão. O Leipzig a gente nunca esperaria que chegaria na semifinal de uma Champions League. A Atalanta também chegou nas quartas. O Lyon eliminou a Juventus. E além disso que você falou, que eu acho que é um pouco certo, Caio, mas eu também acho que é até um pouco de ignorância nossa. Eu vou até me incluir nisso, porque a gente às vezes não olha para um time, por exemplo, Atalanta e Lyon, que a gente sabe que são elencos mais fracos, o Leipzig também. A gente não olha tanto para esse time como a gente olha para os outros, sabe? A gente meio que superestima e subestima um e o outro. E eu acho que se a gente prestasse um pouco de atenção mais na Atalanta, no que ela vem feito nos últimos anos, a gente ia ter uma noção de que poderia chegar firme no mata-mata. O Leipzig também, o Lyon, se a gente percebesse o estilo de jogo que eles implantaram, as peças que eles acharam para recompor o elenco, eu acho que a gente teria conseguido pensar um pouco a mais disso. Eu concordo com o que vocês disseram, concordo plenamente, e também acho que é o futebol que vai igualando muitos times e a gente começa a ver o time em conjunto, não só em peças individuais, não só em estrelas. Ontem o jogo entre Atalanta e PSG, por mais que o PSG tenha ganhado, se formos parar para pensar pelo elenco, era para ser uma partida total do PSG, com o PSG para cima, não foi o que aconteceu. Então eu acho que isso vai muito do treinador, que consegue fazer o time jogar ali no que ele pensa que é o certo. Vai muito do time também, que joga como um time, joga como um conjunto. Ontem o Neymar jogou sozinho praticamente até o Mbappé entrar. Então eu acho que quando os times começarem a entender que eles têm que jogar em conjunto, aí tudo vai. Os times grandes e os times pequenos vão começar a ficar iguais, até os times grandes começarem a também entender isso. Que não vai ser sempre a estrela que vai resolver o jogo.
Aí a próxima pergunta agora do. Deixa eu ver se é a pergunta ou comentário. Aí o Gabriel e o Lucas comentaram sobre a parte do Atlético que a gente estava comentando, né? O Lucas comentou que o Lodge parece que já é um veterano de Champions. E o Gabriel falando sobre o Atlético querer segurar os caras de qualquer forma. E mesmo eles não rendendo, né? E aí vamos responder. Vou segurar essa do Lucas aqui pra gente responder pro final e aproveitar o que a gente já tá comentando de Atlético. Aí o Gabriel perguntou que se a gente acha que o Atlético de Madrid deve buscar um novo treinador. O que vocês acham? Olha, eu acho que o Cholo Simeone é um baita técnico, já conseguiu fazer coisas ali com o Atlético de Madrid inimagináveis. Já chegou em 2 finais de Champions, foi para prorrogação nas duas, né? E eu acho que o que precisa para o Atlético é se renovar mesmo, se fugir um pouco desse esquema aí meio pragmático já, né? Todo mundo já sabe o que vai acontecer no jogo do Atlético, embora eles às vezes até consigam implantar esse estilo de jogo, conseguir o resultado, um jogo até resultadista, já falando nisso, ele precisa se renovar um pouco, se adaptar ao que o futebol tá mudando toda hora, precisa arranjar uns jogadores como o João Félix, até cai no que o Gabriel estava falando, né? Eu acho que ele tem que dar uma renovada e buscar, se ele quer continuar esse jogo reativo, ele tem que buscar umas peças que agreguem um pouco mais além do que essas que já estão agregando. Pedro já tinha respondido, né, que achava que o Simeone tinha que renovar, mas aí comenta mais sobre isso. Eu não acho que o Simeone tem que sair do Atlético de Madrid. Eu acho que o time tem que oferecer o técnico, o Simeone, ele tem que ter opção assim de comprar, de buscar um jogador no mercado e não ficar com esse time que está há muito tempo já nessa formação. E como disse o Bernardo, todo mundo já sabe como é que eles jogam, como é que eles vão entrar na partida e eles precisam disso, de renovar. Dificilmente Simeone vai sair dessa mania de retrancar, mas se tiver que retrancar, pelo menos tenha peças no ataque que vão conseguir chegar ao ataque sozinhos ou com um meio de campo melhor que possa levar o atacante ao ataque. Então, as peças ali da frente precisam mudar. Tem nomes que são nomes consagrados, mas que hoje não rendem um futebol que é esperado deles. Então, eu acho que é mais o time oferecer para o Simeone a chance de contratar jogadores melhores. Sim, eu concordo. Eu acho também que eu não vejo nenhum técnico hoje no mercado e nem em outros times que tenha tanto a cara do Atlético quanto o Simeone. Mas a gente tem que entender que o futebol vai mudando. A Atalanta e o Leipzig estão dando uma aula de futebol para todo mundo que assiste futebol. Não vou falar entender futebol porque é difícil entender o futebol, mas para todo mundo que assiste o futebol e acha que, às vezes, vamos supor, a gente tem uma formação que a gente acha que é a perfeita. Durante alguns anos aí, jogar de 4-3-3 era a forma certa de jogar futebol. E hoje a Atalanta, PSG, o Leipzig, outras equipes também mostram pra gente que não é isso. Tipo, o importante é como o Pedro falou antes, o importante é o coletivo. Se você fizer uma formação, mesmo que muito mais ofensiva, e o coletivo funcionar, os jogadores se ajudarem dentro de campo, não tem isso de formação certa, formação errada. Eu concordo também com o que o Pedro falou agora, da renovação do elenco, né? Acho que é importante, pegando até aí o que o Gabriel falou. Tem que dar um beijo, um abraço aí para as peças, figurinhas carimbadas e renovar o elenco. Agora a gente indo para o final da live aí, vou engatar aqui no que o Gabriel de Araújo Mota e pegar a pergunta do Lucas Pires. O Gabriel falou que a capacidade do Leipzig de conseguir adaptar o esquema dependendo do adversário pode complicar bastante a vida do PSG. Engatando na pergunta do Lucas Pires sobre qual a nossa expectativa
sobre a partida sobre Leipzig e PSG, eu vou começar a deixar vocês falando aí. Bom, eu concordo com o que o Gabriel disse, essa ideia de adaptar o esquema, mas também tem um ponto, ele é até um amigo meu, a gente estava conversando, que pelo que, eu não sei se foi uma ideia do Tuchel também, mas o botar o Marquinhos ali no meio de campo favoreceu muito por causa do Papu Gomes, né, que era o cara que criava as chances da Atalanta. O Marquinhos ali junto com o Gueye, eles ficaram meio que alternando para ver quem marcava ele. O Papu Gomes ficou muito omisso com isso, deu uma atrapalhada bem significativa ali na criação da Atalanta. Aí vamos ver se o Tuchel também vai conseguir adaptar o estilo de jogo dele para o que o Leipzig apresentou e vai apresentar provavelmente. E vamos ver também o que o Nagelsmann vai tentar fazer ali, porque o time do PSG é melhor, isso é um fato, mas o do Atlético de Madrid também era, o do Tottenham também era, e eu acho que vai ser um jogaço. Muita gente vai falar que o PSG é favorito ao extremo, mas eu acho que está longe disso, ainda mais no jogo único de Champions League. A cada ano que passa, uma coisa nova acontece, uma coisa que emociona a gente que assiste futebol. E eu acho que o Nagelsmann vai ter que dar uma adaptada também para segurar o Neymar, principalmente porque o Upamecano se sobressaiu muito hoje na zaga e ele é o zagueiro central, né? Eu acho que seria um ponto bom ali para parar o ataque com o Mbappé também. E aí, Pedro? Vai ser um jogo muito bom, né? Um jogo ofensivo. Eu creio que os dois vão partir para o ataque. E aí que tá o problema. A defesa dos ambos dos times. A defesa do PSG é mais consistente, né? Tem dois nomes de peso, que é de seleção brasileira, Marquinhos e Thiago Silva. Então, eu acredito que seja um jogo muito ofensivo. O PSG vai chegar, sim, como favorito, mas o Leipzig vai chegar muito perto do PSG, porque é um time que me encantou hoje, e eu creio que enquanto eles tiverem chance de lutar, de ir para cima, eles vão fazer isso. E o PSG vai ter que tomar cuidado, porque é um ataque muito potente, fez 81 gols na Bundesliga, e são apenas 81 gols em 34 jogos, é uma marca muito expressiva. Então o PSG tem que tomar cuidado para segurar o Leipzig. E o Leipzig para segurar o PSG, que tem peças como Mbappé, como Neymar, que são ali o que pode dar o problema para o Leipzig. Sim, eu vou engatar a minha resposta respondendo também a pergunta da Manuela, que ela pergunta se a individualidade do Neymar vence a coletividade do Leipzig. Concordando com o que vocês falaram, né? Vai ser um jogaço, acho que vai ser muito disputado e acho que o Tuchel vai ter que saber lidar aí com o elenco que ele tem na mão, porque o tipo de jogar do Leipzig é parecido com o da Atalanta, é um jogo ofensivo com três defensores e o Paris tomou sufoco. O Neymar jogou sozinho o primeiro tempo. Então, se não entrar Mbappé, se não entrar Di Maria, talvez Silverhat, eu não sei como está a recuperação dele, mas se o Verratti também não jogar, eu acho que vai complicar para o Paris Saint-Germain, porque por mais que a Atalanta seja uma ótima equipe ofensivamente, o toque de bola do Leipzig é diferenciado. O que eu não tenho costume de acompanhar futebol alemão, mas o que o Leipzig fez hoje dentro de campo, taticamente, foi muito bonito de assistir. Acho que pode realmente complicar a vida do Paris Saint-Germain. Alguém quer engatar aí respondendo a pergunta do Gabriel, que ele falou, e o possível embate entre o Pamecano e Neymar? Eu acho que se o Nagelsmann quiser tentar segurar ele, eu acho que é a melhor opção, né? Porque hoje, só da gente assistir o primeiro tempo, já deu para perceber a dominância do Pamecano ali na zaga do Leipzig. Não só para parar o ataque do Atlético de Madrid, que ele fez com excelência, né? O Atlético não conseguiu arrumar nada em cima dele. E ainda por cima, na saída de jogo ali, deu para ver que ele tem qualidade para sair tocando, para sair driblando com a bola no pé.
E a gente sabe que o Neymar também é um dos jogadores mais habilidosos do mundo. Eu até falei na live ontem, tem uma estatística que ele deu 17 dribles completos na partida contra a Atalanta. Isso é um número absurdo, e a gente viu, né, que ele estava brincando ali, flutuando como queria no meio da Atalanta, até entre os zagueiros. E se comparar ali os dois meias, dois volantes, né, do Leipzig, o Campbell e o Sabitzer, eles não têm um poder de marcação tão forte como os da Atalanta. Então, acho que o Leipzig vai ter que pensar muito nisso. Se quiser tentar segurar o Neymar, ele tem que tomar cuidado que ainda tem Mbappé, né? E tem o Di Maria que vai voltar, que estava suspenso. E se eu tinha até pensado nisso, uma boa estratégia para segurar o Upamecano era enfiar o Icardi. O Icardi estava sendo pedido ali de fora já, né? Porque não fez um bom jogo. Mas se ele jogar enfiado no Upamecano, o Upamecano vai ter que se preocupar com ele e vai abrir um espaço para o Neymar, para o Mbappé e para o Di Maria. E aí, Pedro? Eu concordo com o Bernardo. Vai depender muito do meio de campo ajudar o Neymar, né? Que ele enfrentar o time adversário sozinho não vai rolar. Eu creio que o Mbappé vai ajudar, e aí vai depender muito de como o Leipzig vai estar no dia. E o meio de campo do PSG. Mas eu acredito que seja um embate muito bom. E vamos ver o que o Neymar vai fazer. Se ele jogar igual ele jogou ontem, ele vai dar show. Só que o time vai ter que ajudar também, porque senão não vai dar resultado. O PSG não pode depender apenas de dois, três jogadores e tem que jogar no coletivo. E o Leipzig vai dar aula disso para o PSG, porque o Leipzig é um time que sabe jogar no coletivo e chegou aonde chegou por causa disso. Sim. Eu acho que a defesa do Leipzig vai ter trabalho com esse quarteto, igual o Bernardo estava comentando. Se o Icardi entrar enfiado e vir Neymar, Di Maria e Mbappé de trás, eu acho que vai ser tenso. Só que, ao mesmo tempo, o Paris vai ter que se preocupar na parte defensiva. O Leipzig defende bem e ataca bem. O Paris, a defesa falhou, a gente viu ontem. Então vai ter que se garantir e muito no ataque. Tem que ver como é que o Tuchel vai armar o meio também, né? Se o Verratti voltar, para mim, ele é incontestável no time, porque ele é um cara que tem qualidade para sair jogando, ele corre o jogo inteiro. E o Marquinhos, o Kimpembe jogou muito bem ontem. Eu quero até ver o que ele vai fazer com o Thiago Silva, Kimpembe e Marquinhos, se ele vai bancar alguém, se vai manter o Marquinhos ali no meio. E tem peça no meio ali também, né? Embora não seja tão renomado, o Gueye é um cara que ajuda na marcação. O Paredes tem qualidade demais para sair no passe longo. Eu acho que o Tuchel tem muita peça para tentar impor um estilo de jogo que ele gosta em cima do Leipzig. Pra gente já pegar o bonde aí pro final da live, respondendo aí a pergunta do Gabriel. Vocês acreditam em jogo franco com ambas as equipes se atacando ou o Leipzig vai adotar uma cautela maior pela individualidade dos jogadores do Paris Saint-Germain? Começa aí. Eu acho. Falei, pode começar, Pedro. Eu acredito que o Leipzig não vai jogar na defesa, vai tentar atacar. Só que eu acredito também que não vai ser como hoje, porque o Atlético de Madrid chamou muito o Leipzig para seu campo defensivo. Mas não vai ser um jogo que eles vão jogar na defesa. Eles vão querer atacar, mas também vão ter que se preocupar, porque senão o Neymar vai passar, vai fazer o gol, ou senão o Mbappé, se o Di Maria voltar, ele vai fazer. Então, eu acredito que eles vão atacar, mas vão ter que também se preocupar com a defesa. É, eu acho que vai ser um belo jogo de futebol, porque o Paris ataca muito e ele permite que o adversário entre no seu campo defensivo. Então eu acho que as duas equipes vão se atacar bastante. Eu acho que vai ser um belo duelo de ataques mesmo. Só que nas peças, o Paris ganha de ataque do Leipzig, em compensação, o Leipzig ganha defensivamente do Paris Saint-Germain. Então eu acho que esse equilíbrio tático vai ser bem bacana da gente ver.
Nas duas perguntas que ele fez, eu concordo com ambas. Eu digo sim para ambas. Eu acho que os dois vão se atacar, mas o Leipzig vai ter que adotar uma cautela maior ali para segurar esse quarteto aí do PSG, né? Porque claramente o time do PSG ataca mais que o do Atlético. O que o Pedro falou é perfeito. O Atlético deixou o Leipzig jogar e o PSG provavelmente não vai deixar. E uma jogada que dá muito certo no Paris Saint-Germain é aquelas enfiadas que o Neymar dá para o Mbappé ganhar na velocidade, né? Isso seria uma boa arma, ainda mais com três zagueiros ali, talvez não tão fechados como o Borussia Dortmund, por exemplo, até mais parecido com a Atalanta, né? Com dois alas que ajudam muito no ataque. Eu acho que o PSG tem arma para conseguir ganhar com certa tranquilidade. Não vou falar tranquilidade porque vai ser um jogo bom para mim, mas o Leipzig também tem tudo para dar um calor ali no PSG e quem sabe conseguir uma vaga para a final que sem dúvida nenhuma seria histórico. Sim. Eu acho também. Eu acho que a partida, como eles até a gente já sabia aí disso antes de começar as quartas de fato, que vai ter um time na final que nunca venceu as Champions. Então, as próximas partidas vão ser bem empolgantes, porque a gente vai ver times querendo o título. Se a gente for ver aí que o Bayern tá na outra chave, eles não ganham, tem um grande tempo, tem na outra chave também City buscando. Então eu acho que vai ser bem disputado de qualquer forma. Então agora para a gente fechar, 30 segundos para cada um defender quem será o vencedor da partida de amanhã, Bayern ou Barcelona. Começa aí, Bernardo. Bom, são dois times gigantes no contexto tanto nacional como continental. Ambos têm 5 Champions League, eles já se enfrentaram em semifinal, que foi até aquele ano que o Barcelona foi campeão, que teve aquele gol do Messi. E só que nessa temporada, não só pelo que apresenta dentro de campo, mas também um momento turbulento ali que o Barcelona está vivendo, né, na diretoria, até com o técnico mesmo, não está se entendendo muito bem com os jogadores, o Messi está estressado, está estagnado, e o Bayern está fluindo, né? Lewandowski metendo gol a rodo, Kimmich jogando muito, Thomas Müller batendo recorde de assistência, Neuer parece que recuperou a forma, Alaba jogando de zagueiro, Davis, enfim, não vou entrar em todos os nomes, senão demorar, né? Mas eu acho que se o Barcelona for depender muito da genialidade do Messi, que a gente sabe que alguma hora vai aparecer no jogo, vai dar Bayern fácil, porque tem peça para marcar o Messi vai acabar ficando afogado ali, vai precisar do Griezmann, o Griezmann vai ter que ser o grande desafogo do Messi, o Suárez vai ter que aparecer, que é um cara importante, mas eu acho que a qualidade do Bayern, o futebol que eles vêm apresentando, dominante, acabou com o Chelsea nos 2 jogos, né? Acabou com a Bundesliga, ganhou de goleada na final da Copa da Alemanha, junto com o Lewandowski, que está ali brigando pelo prêmio de melhor do mundo, eu acho que vai dar Bayern. E aí, Pedro? Sua vez. Eu concordo com o Bernardo. Eu acho também que vai dar Bayern, até porque em números, se eu não me engano, tenho quase certeza, nos últimos 28 jogos, o Bayern ganhou 27, então é um número muito expressivo. Ganhou todos os jogos da Champions, então eu acredito que o Bayern vai ser superior ao Barcelona. E o Barcelona vai ter muito que contar com o coletivo, que o coletivo está vencendo. E vai ter que contar com o Griezmann, com o Griezmann, com o Suárez e com o Messi. O trio de ataque vai ter que jogar muito bem e vai ter que surpreender a defesa do Bayern. E vai ter que segurar o Lewandowski. Então eu acredito que vai dar Bayern. Né, eu vou ser sincero para vocês, que eu achava que daria Bayern sobrando, só que nos últimos dias eu comecei a duvidar um pouco. Acho que o Barcelona, até por isso que vocês comentaram, né, do Messi estar insatisfeito, outras questões na partida, a partida prévia, né?
que o Messi ganhou sozinho praticamente. Eu acho que ele pode trazer isso para dentro da partida contra o Bayern. Em compensação, os números que vocês apresentaram também são incontestáveis. O Bayern é superior demais a vários outros times nessa temporada. Pode até fazer história, né? Ganhar a Champions League inteira vencendo todas as partidas. Então, eu acho que vai ser muito difícil, mas vai dar Barça. Minha opinião aí, para contrariar, eu acho que dá Barça com um show do Messi. Então, galera, vamos fechar, que a live já tá grande. Se despeçam aí. Vamos lá pra gente começar a fechar. Bom, obrigado, rapaziada. Obrigado, Caio. Obrigado, Pedro. Obrigado a todo mundo que falou aí, ajudou a gente na live, fez pergunta, participou. Muito obrigado. Amanhã tem mais jogo. E não deixem de assistir, porque com certeza vem jogão por aí. E aí, Pedro? Agradecer a todo mundo que está assistindo, agradecer ao Caio, ao Bernardo e convidar a todos para assistir amanhã o pós-jogo, porque vai ser um jogão e aposto que vai estar todo mundo animado amanhã, muito satisfeito com o jogo. E a gente vai comentar aí como foi o jogo, o que a gente acha para as próximas partidas e agradecer a todo mundo novamente e até mais. Eu queria agradecer a vocês, agradecer por estarem participando aí, né? A gente sabe que a gente não tem um nome gigantesco, então todo mundo que está assistindo, está mandando pergunta, está interagindo com a gente na live, né? Eu acho que isso é de suma importância, até para a gente continuar fazendo, né? Que se não tivesse vocês aí, que são nossos amigos, família, mandando mensagem, mandando pergunta, eu acho que a gente nem ia estar animado para isso, né? Então, queria agradecer o B, queria agradecer o Pedro por estarem aí hoje, mesmo em número reduzido, a gente participando, dando nossa opinião. Queria agradecer novamente vocês que participaram, mandaram perguntas. E, como o Pedro falou, convidar para o pós de amanhã, que eu acho que a gente vai estar animado igual a gente estava ontem, que provavelmente vai ser um jogão. Então, obrigado aí, todo mundo que assistiu, e até amanhã. Até a próxima. Valeu! Valeu.